Deus honrou a fé de Mardoqueu. É este o assunto que vai ser tratado neste vídeo. Com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando, estamos de volta. E você que está chegando agora, fique conosco até o final deste vídeo. Seja bem-vindo ou bem-vinda. É um prazer tê-los conosco durante estes minutos em que vamos meditar na infalível Palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, faça o seu comentário, deixe o seu like, aquele joinha e dê aquela apertadinha no sininho. Onde quer que você esteja neste momento, ligadinho conosco através do nosso canal, aquele abraço e aquela saudação com a paz do Senhor Jesus. Prepare o seu coração, porque Deus tem algo muito bom para nós durante aqui a meditação da sua infalível palavra. Hoje, o texto bíblico está no livro de Ester. Ester, capítulo 3, de 1 a 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agatita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o rei de Assuero ao povo de Mardoqueu. Graças a Deus pelo texto que foi lido, que deixa muito claro que Deus honrou a fé de Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu. Ele era tio da rainha Ester. E depois que a rainha Ester foi coroada, aconteceram vários fatos importantes nos quais Deus agiu poderosamente. Então, Mardoqueu era um judeu que depositou em Deus a sua confiança, a sua esperança. Nós separamos aqui alguns versículos, inclusive aqui no Novo Testamento, para ratificar a fé, a importância de nós vivermos hoje pela fé, assim como viveu Mardoqueu naquele tempo. Preparamos aqui pelo menos 3 versículos, são muitos no Novo Testamento os versículos que falam sobre fé, mas devido à exiguidade do tempo, separamos apenas 3. O primeiro, pastora Sara. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Preste atenção. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O próximo versículo. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O terceiro versículo, por favor. Epístola 1 de João, capítulo 5, verso 4.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Graças a Deus por estes 3 versículos que falam sobre a fé. É impossível agradar a Deus se não viver pela fé. Se não viver depositando nele, Deus, a sua confiança. É impossível. Então, se você vive colocando a sua fé em outras pessoas, em outros nomes, você não está agradando a Deus. Por isso que é necessário que você continue ouvindo esta palavra para ver como Deus agiu, na vida de Mardoqueu. Agora nós vamos para o texto bíblico, que foi dividido em quantas partes, pastora? 3 partes. Dividimos o texto bíblico em 3 partes. Fique atento. Primeira parte. A exaltação de Amã. A exaltação de Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Muito bem. Esse texto, esta primeira parte aqui, deixa muito claro que após Esther ter sido coroada rainha, havia lá na cidadela de Suzã, que era a capital do Império Persa naquele tempo, um homem chamado Amã. Ele era um agagita, descendente de Agag. Leia o capítulo 15, né? O capítulo 15 do primeiro livro de Reis, tá? E esse Agag ele era descendente de Agag, agagita, né? Que era descendente dos amalequitas. Os amalequitas, eles perseguiram o povo de Deus lá no deserto. Quando Moisés ia conduzindo o povo, foi uma guerra muito difícil, o povo não estava preparado para a guerra. O povo tinha saído da escravidão, não tinha arma nenhuma. Para não dizer que não tinha arma nenhuma, as armas já domésticas, facão, teçado, machado, essas coisas aí. Então, os amalequitas. E esse Agag era um amalequita. E o Amã era descendente de Agag. Daqui essa palavra agagita, tá? Descendente de Agag, para você compreender. Bem, então Amã foi exaltado pelo rei Assuero. O rei Assuero não sabia que ele era uma pessoa má. E mesmo assim ele foi colocado acima de todos os funcionários do império. É como se fosse assim um primeiro-ministro hoje de um reinado. Hoje, os impérios atuais, todos eles têm o seu primeiro-ministro, como é lá na Inglaterra, como é na Espanha, como é em Portugal e assim por diante. Portugal não, como é no Japão, como é na Suécia, tudo tem o seu primeiro-ministro. Bem, então Amã foi exaltado. E o que aconteceu com Amã? Vamos agora para o segundo tópico. A decisão de Mardoqueu. A decisão de Mardoqueu. Presta atenção. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Graças a Deus. Por que que Mardoqueu não se inclinava, não se dobrava diante de Amã, já que foi dada uma ordem pelo próprio rei? Sabe por quê?
Porque Mardoqueu aprendeu quando ele era criança. Mesmo lá no exílio, ele foi ensinado pelos seus pais que ele jamais deveria se dobrar diante das imagens de escultura e diante de outro homem qualquer, porque os reis daquele tempo gostavam de ser adorados. Tem muita gente hoje, inclusive no Brasil, adorando homens de carne e osso. Tem homens aqui no Brasil que são verdadeiros deuses, que têm milhões e milhões de seguidores. Foi assim no tempo de Amã. O rei tinha ordenado que Amã, todo mundo tinha que se dobrar diante dele, porque ele foi exaltado. Mas Mardoqueu, não, eu não aceito isso. Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Foi o próprio apóstolo Pedro que disse lá para o sumo sacerdote: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Há momento em que nós temos que pagar esse preço. Não sei se chegaremos a esse ponto no Brasil. Mas se for decretado no Brasil que eu vou ter que me ajoelhar diante do homem, eu acho que eu vou ter que pagar um preço, cara, mas eu não vou fazer isso. Foi o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu era obrigado pelo rei, ele trabalhava na portaria, na recepção do palácio. Todos os demais funcionários do palácio, quando viam quando viam Amã chegando, todo mundo baixava a cabeça, se dobrava mesmo. Mas Mardoqueu não fez isso. Ele tomou uma decisão. Ele foi ensinado pelos seus pais. Isso custou caro para ele. Sabe por quê? Porque os demais funcionários foram dedurar. Na verdade, foram fazer fuxico na nossa linguagem brasileira. Foram fazer fuxico. Mas olha, sabe aquele Mardoqueu? Ele é judeu, ele falou para nós que ele é judeu. E na doutrina deles, eles não se dobram diante de ninguém. Por essa razão, Amã passou a odiar Mardoqueu. E eu quero fazer um parêntese aqui de 30 segundos, só para dizer que Mardoqueu não se dobrava porque ele foi ensinado pelos seus pais. Aí está lá em Provérbios: ensina o teu filho, a tua filha, no caminho em que eles devem andar, porque quando eles crescerem, eles nunca vão se esquecer disso. Eu tenho 3 filhos. São seres humanos. Eles podem ter as suas falhas, como eu também tenho as minhas. Mas eles jamais se dobraram diante das imagens de esculturas fabricadas pelo próprio homem. Eles foram ensinados na casa de Deus. Fecho o parêntese. E agora vamos para o terceiro tópico da mensagem, pastora. O ódio declarado de Amã. O ódio declarado de Amã. Leia. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Amã se encheu de furor, quer dizer, de ódio. E nos próximos capítulos vocês vão ver as atitudes de Amã, por causa do ódio que ele passou a cultivar no seu coração, porque Mardoqueu tomou uma decisão corajosa, colocando inclusive a própria vida dele em risco, porque ele estava desobedecendo inclusive uma ordem do rei. Mas é como está escrito na palavra: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Jesus ensinou, lá no capítulo de Mateus está escrito, no livro de Mateus,
que não devemos temer ao homem, aquele que pode matar o corpo. Devemos temer antes aquele que pode matar a alma e matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Só quem pode fazer isso, sabe quem é? É Deus. Então nós temos que temer a Deus. Alguém pode até me matar. Se necessário for eu perder a minha vida por amor a Cristo, está tudo certo. Vão matar o meu corpo. Mas a minha alma imediatamente vai lá para o paraíso de Deus, aguardar o grande dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. É isso aí, amigo. Vida cristã não é mar de rosa, não. É vida de luta, porque nós estamos numa guerra. A própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades nos lugares celestiais, no mundo espiritual. É uma guerra. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Agora eu quero orar por você. Pastor, eu quero ter a fé de Mardoqueu. Você vai ver, continue nos assistindo, que você vai ver o que Deus fez em favor de Mardoqueu, porque Mardoqueu não negou a fé. E é importante que você também não negue a sua fé. Pastor, eu quero ter a fé de Mardoqueu. Aceite a Jesus. Porque se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai gerar em você uma fé. A fé espiritual, diferente da fé natural. Fé natural todo mundo tem. Agora, a fé espiritual tem que ser gerada pelo Espírito Santo através do conhecimento da infalível palavra de Deus. Agora nós vamos orar. Aguarde só 30 segundinhos. Amigo, eu quero orar por você. Entregue sua vida a Jesus agora. O mesmo Deus que cuidou de Mardoqueu. Final deste livro aqui é lindo. Não desligue, tá bem? Fique conosco aí todos os dias de segunda a sexta para você saber como é que trabalha este Deus que está no comando do universo, está no comando do Brasil, está no comando da cidade onde você me assiste neste momento, está no comando da sua família e de você individualmente. Ore comigo agora. Paizinho, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão conosco até agora. Pai, por aquelas que estão orando comigo agora, eu te peço, perdoa os seus pecados, se elas estão arrependidas. Registra o nome delas no livro da vida e dá sabedoria, coragem, ousadia para todas elas, para que elas perseverem firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém. Vamos orar agora por estes pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos estes pedidos de oração. Cura os doentes da alma e do corpo, liberta as pessoas que estão oprimidas pelo Satanás e dá vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora. Paizinho, tudo isso já te agradeço pela fé. Em nome de Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus amigos, pela grande misericórdia de Deus, final de mais um vídeo, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Estejam conosco em nosso próximo vídeo. Vocês gostaram da mensagem que vocês assistiram? Muito obrigado. Então faça o seguinte, compartilhe com todas as pessoas que vocês têm conhecimento, com que vocês têm um bom relacionamento. Amém? Deus vai abençoar a todos vocês. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!